Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre os principais erros nas avaliações ergonômicas. Então, quando você vai fazer uma avaliação ergonômica, você tem que ver como fazer a estrutura, mas alguns erros são mais frequentes. A gente vai comentar sobre alguns deles. O primeiro, eu acho que é o bem óbvio, mas é bom te alertar. Falta de envolvimento dos trabalhadores. Então, na hora que você está fazendo a avaliação, ou a análise, não, a avaliação preliminar, né, agora na nova NR17, ou a análise ergonômica do trabalho, não considerar a visão do trabalhador. Ah, professor, mas eu não sou especialista na área, eu sou o cara que entende do assunto. Sim, mas quem mais entende do posto de trabalho é o trabalhador. Então pode ter certeza, quando você faz uma avaliação ergonômica, que você não considera a visão do trabalhador, muita coisa pode ter ficado de fora. Então esse primeiro item tem que ser considerado e é um problemaço, tá? Outro item seria uso inadequado das ferramentas de avaliação. E aqui nas ferramentas que estou falando pode ser um dinamômetro, por exemplo, pode ser um luxímetro, que você pode estar usando de forma equivocada, mas podem ser as famosas ferramentas econômicas, onde você está lá com reba, rula, ocra, e utilizando de forma inadequada. Infelizmente isso é frequente, tá? As pessoas não saberem saber as limitações de cada ferramenta dessa e para que elas servem. E na hora de aplicar, acabam fazendo uma avaliação, vai ter um resultado, ok? Então, quando você aplica, mesmo errado, vai ter um resultado, e aí esse resultado vai estar equivocado. Tá? Outro item, falta de avaliação contínua. Já falo muito sobre isso, que na área de segurança, o amostral, em geral, é muito pobre. Geralmente só faz uma amostra de tudo. Isso na higiene ocupacional é bem claro, né? A gente faz lá uma avaliação, sei lá, de química de 20 minutos num ano, num dia do ano, e considera aquilo verdade o ano todo. A mesma coisa acontece na ergonomia. A gente lá vai fazer a avaliação ergonômica em um determinado posto de trabalho e considera que aquele dia, que também a gente não fica o dia todo, tá? Tem muita gente que faz avaliação lá, um pedacinho de um dia e considera aquilo verdade. Tá? Você não sabe se naquele dia a produção estava maior, menor, se teve algum problema, então se faltou muita gente, se estava normal em relação ao número de trabalhadores, isso tudo tem que ser considerado. Então, para que a gente quase que não sai, né? Minimize essa situação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer revisões nessa avaliação. Essa avaliação tem que ser contínua. A gente faz a avaliação hoje, daqui a um tempo volta naquele mesmo posto de trabalho para pegar mais informações. Tá? Próximo item, falta de adaptação às mudanças, que tem a ver com esse anterior. Tá? Então, mesmo que, digamos, o posto de trabalho não mudou, é aquele mesmo. Tá? E aí eu preciso fazer essas avaliações contínuas. Agora imagina, em empresa normal, que houveram pequenas mudanças ou até grandes mudanças nesse posto de trabalho. Eu preciso rever minha avaliação ergonômica. Tá? Então, isso também é um erro frequente. Considerar que o posto de trabalho é igual, não teve mudança durante anos e anos e anos. Falta de comunicação clara. Comunicação com quem? Nossa, da empresa, na verdade, com o trabalhador. Então, digamos que a gente fez a avaliação, tudo direitinho, e ao final a gente está pensando em propor algumas sugestões de melhorias. E aí, já considera que o trabalhador vai aplicar. Lembra que o trabalhador entende o processo? Então, primeiro, na hora que a gente está estabelecendo as soluções, deveríamos conversar com os trabalhadores para ver se não tem alguma limitação, se na prática mesmo aquilo é viável. Tá? E também na hora que vai implantar, tem que ter essa orientação, essa conversa com o trabalhador. Então, essa falta de comunicação é um erro frequente nas avaliações ergonômicas. Outro, focar apenas na carga física. Então, quem está começando na área de ergonomia, por exemplo, quando eu comecei há muito tempo atrás, eu só pensava em, sei lá, compressão mecânica, carregar peso, postura, movimento repetitivo. Não está errado pensar nisso, mas isso é um pedaço da ergonomia. E a questão da iluminação, do ruído, da vibração? E a questão da carga mental,
questão psicossocial, cognitiva, e a questão organizacional. Por exemplo, se eu tenho muita hora extra, se está faltando um reserva para auxiliar quando falta trabalhadores, e aí todo mundo fica fazendo mais trabalho que deveria. Então, focar apenas na carga física é um problema frequente, tá? E é um erro que não deve ser cometido. Outro item é ignorar o estilo de vida dos trabalhadores. Então, você está fazendo a avaliação ergonômica e nessa avaliação ergonômica, você está considerando o trabalhador na empresa. Mas se esse trabalhador tem insônia, se esse trabalhador é sedentário, se esse trabalhador se alimenta mal, percebe que esses fatores externos vão influenciar também? Ah, professor, mas é externo. Ok, mas é interessante a gente saber que tem alguns fatores e que talvez a somatória do esforço da empresa, mais o esforço que esse trabalhador tem, problemas externos, juntos é que estão deixando esse trabalhador doente. E a gente tem que ver o que a gente vai fazer para minimizar esses problemas. Isso também tem que ser pensado na avaliação ergonômica. Mais 2 itens. Próximo, ignorar as limitações financeiras da empresa. Tem gente que acha que toda empresa é rica, né? Que é só chegar lá, olha, não, eu quero comprar isso, eu quero fazer aquilo e está resolvido. Não, não funciona assim. A gente precisa avaliar primeiro. A gente vai tentar as soluções mais baratas. Se elas são viáveis, se elas são possíveis, se elas vão resolver o problema, eu vou dar prioridade para as soluções baratas. Tá? Fiz essas soluções baratas aí e agora tem alguma coisa um pouquinho mais cara. Eu tenho que pensar em quanto tempo, tenho que negociar com a chefia, ver o retorno financeiro disso. Olha, a gente está tendo muito afastamento, um trabalhador está custando afastado tantos mil-reais. Essa ferramenta, esse mecanismo que a gente vai implantar vai realmente resolver, não vai ter mais afastamento, vale a pena financeiramente. Isso tudo tem que ser pensado. E o último item que eu queria alertar são sobre soluções incompletas, que é um erro muito frequente nas avaliações ergonômicas. Então, vamos lá. Vocês estão verificando lá, lembrando que a gente falou de carga física, carga ambiental, organizacional, mental. Pois bem, você identificou todos os problemas. Aí identificou todos os problemas e vai lá para a solução, para sugerir melhorias para o posto de trabalho. E coloca lá, trocar cadeira e ginástica laboral. Pô, eu vejo isso com frequência. Ou seja, teve uma boa identificação dos problemas do posto de trabalho, mas na hora de propor a solução é muito pobre, não foi pensado. Então, se você identificou um problema, esse problema você vai colocar lá embaixo quais são as soluções possíveis para esse problema. Aí o outro problema também. Então, enquanto você não der sugestão para cada problema identificado, a sua avaliação está incompleta. Então, percebe que são muitos itens que você pode errar. E aí, faz esse checklist ao final. Tem mais coisa também, mas pelo menos esses aqui eu considerei alguns dos principais. E como você sabe, todo vídeo tem indicação de livro. Eu vou indicar hoje esse livro aqui, ó. Ergonomia, Trabalho Adequado e Eficiente, da editora Campos. Os autores, na verdade os organizadores, Francisco Soares Másculo e Mário César Vidal. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem um monte de outros autores. Esses dois organizaram. Por quê? Porque cada capítulo do livro foi escrito por um especialista. Tá? Então, é como se fossem vários artigos juntos que formaram esse livro. Só que tem uma sequência lógica. Então, é um livro interessante e eu recomendo que você faça a aquisição. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários. Ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.